Muito bem-vindo a mais um Encontro com uma Palavra. Seja bem-vindo também à continuação do estudo da carta de Paulo aos Romanos. Estamos tratando dos desafios de oração que Paulo lança nessa carta. Como tudo isso que temos visto até agora, como todas essas reflexões podem influenciar o modo como oramos, eu gostaria que você pensasse a respeito. Diante de tudo sobre o que falamos até agora, você acha certo a gente orar a Deus como uma lista de coisas, para pedir como se fosse uma lista de compras? Bem, vamos à próxima pergunta. Você já observou como as Escrituras enfatizam que Deus sabe, mas nós não sabemos? Por exemplo, quando Jesus ensinou a oração do Pai Nosso, deixou isso claro ao dizer: e quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de pedirem. Quer dizer que nosso Pai sabe, e nós não sabemos. Nosso Pai sabe tudo o que precisamos, tudo o que está na nossa lista de pedidos. Por isso devemos orar assim: Teu nome, Teu reino, Tua vontade, dá-nos, perdoa, não nos deixe, livra-nos, e depois Teu reino, Teu poder, Tua glória. Começamos e terminamos dizendo: santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade. Depois de dizer isso, apresentamos a Deus nossos pedidos: dá-nos, perdoa, não nos deixe, livra-nos. E terminamos reafirmando que o reino será de Deus, ou seja, independente do resultado da resposta à nossa oração, o reino será dele e não nosso, porque o poder virá dele. Por isso a glória será sempre para ele. Jesus nos ensinou a orarmos assim porque nosso Pai sabe e nós não sabemos. No capítulo 8 de Romanos, encontramos outro ensinamento muito importante. Já comentamos esse ensino quando estudamos esse capítulo, por isso não vamos nos deter muito nele agora. No capítulo 8, quando falamos sobre o Espírito Santo, dissemos que não oramos como deveríamos orar porque não sabemos o que orar, não sabemos o que pedir, mas devemos orar mesmo assim. O Espírito Santo estará junto de nós, nos ajudando, na verdade, dentro de nós e através de nós, orando por nós com gemidos inexprimíveis. Além disso, o Pai conhece os segredos dos nossos corações e sabe o que se passa na mente do Espírito quando este ora pelos santos de acordo com a vontade dele. O Espírito Santo intercede por nós de acordo com a vontade de Deus. Essa é outra razão por que as Escrituras afirmam que Deus sabe, nós não sabemos. Por isso, assuma apenas o papel que Deus lhe deu. Por isso, ore mesmo que você não saiba o que orar. Ore e Deus fará a parte dele quando você fizer a sua parte. Agora vamos iniciar o estudo da seção prática e de aplicação dessa carta. Essa é uma passagem muito importante da Bíblia. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É isso que Deus quer que a gente faça. Como já dissemos tantas vezes, foi-me tirado um grande peso dos ombros quando desisti de controlar o universo, e recomendo o mesmo para você. Desista de ser o rei do universo, responsável por todas as injustiças e solucionar todos os dilemas do mundo. De onde você tirou a ideia de dar uma ajuda para Deus, hein? Deus não pediu nada disso. Não existe um lugar na Bíblia que diga que devamos entender tudo, entender Deus. Deus não pediu para fazermos isso. O que Deus disse é que existe um papel que nós devemos exercer. No Velho Testamento, em Deuteronômio 29, lemos o seguinte: as coisas encobertas pertencem ao Senhor, o nosso Deus, mas as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que sigamos todas as palavras desta lei. Acho esse versículo maravilhoso. Deus deixou bem claro aquilo que quer que façamos, o que está encoberto pertence a Ele, essa é a verdade. Às vezes cristãos são desafiados com a pergunta: você está disposto a morrer por Jesus Cristo?
Em algumas partes do mundo essa é uma pergunta que muitos têm que enfrentar. Mas outra pergunta, talvez mais importante do que esta, seja: você está disposto a viver para Jesus Cristo? Isso é mais difícil do que morrer por Cristo. Muita gente diz que viver para Cristo é mais difícil do que morrer por Cristo. Viver para Cristo implica em sacrifícios. E esse sacrifício vivo e incondicional é o único aceitável para Deus. Ele não aceitará nada menos do que isso. O sacrifício de apenas 10% das nossas atitudes não é um sacrifício aceitável para Deus. Mas tem muita gente que acha que isso também pode ser um comprometimento verdadeiro. Faz favor, quantas pessoas dão o dízimo hoje em dia? Dar o dízimo é um compromisso com Deus, mas não foi só isso que ele pediu. Ele não pediu 10%, ele quer 100%. Deus quer uma rendição total e incondicional. E isso é a única coisa aceitável para Deus. Esses são os seus termos. É isso que Deus quer de nós, o que não é complicado. Deus quer de nós um sacrifício vivo, o que Paulo chama de culto racional, ou seja, uma adoração inteligente e racional. Esse sacrifício vivo, que é nosso culto racional, significa reconhecer que Deus é digno de nossa rendição total a Ele. Isso é um culto ou uma adoração inteligente. E depois, como os caminhos de Deus não são os nossos caminhos e nem os seus pensamentos os nossos pensamentos, Deus quer nos transformar pela renovação das nossas mentes. Nossas mentes precisam se converter ou virar de ponta cabeça. Como já estamos de cabeça para baixo, a conversão cristã significa em se consertar ou nossa cabeça ir para o lugar certo. É por isso que Deus não quer que nos aproximemos dele de uma maneira intelectual ou com uma abordagem intelectual, dando para Deus conselhos, dizendo para ele como as coisas deveriam ser, ou ainda até criticando o que ele já fez. Tem gente que ora criticando a Deus. Tudo que Deus quer de nós é total rendição, que nos leve à transformação, que é justamente uma renovação intelectual. E depois Deus quer de nós uma disposição mental que esteja em alinhamento com os valores eternos de Deus. Eu gosto da maneira como Phillips traduziu o versículo 1 do capítulo 12 de Romanos. Provem que o plano de Deus para vocês é bom. Satisfaçam todas as suas exigências e caminhem para a maturidade espiritual plena. Deus quer que estejamos em alinhamento com os seus valores eternos e a sua vontade para a nossa vida. E isso é santificação, um ato intencional, que depende da nossa vontade, viver sabendo que prestaremos contas a Ele. Maturidade espiritual. No final do versículo 2 encontramos a seguinte expressão: boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Agora quero que você me responda. Você acha que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita? Você acredita que a vontade de Deus é assim? Paulo acreditava e ensinou isso. É comum escutarmos no meio cristão pessoas dizendo que não fazem uma diferença para Deus se a pessoa é advogado, médico, professor ou administrador de empresa, que Deus não se importa com esse tipo de coisa e que a única coisa com que Deus preocupa é o cumprimento dos 10 mandamentos do Sermão da Montanha. Isso sim é a vontade de Deus para nossas vidas. Bem, isso se refere à vontade de Deus para o caráter do homem. A santificação. Isso se aplica a todo mundo. Mas será que Deus tem uma vontade específica para cada um de nós em relação à nossa vida profissional? Olha, gente, eu creio que sim. O Velho Testamento afirma: os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. Deus conhece tudo, Ele conhece lá na frente. Ele sabe qual a profissão que seria melhor para você. E agora, verdadeiro ou falso? As pessoas hoje não acreditam que Deus tem um plano individual e pessoal para cada um de nós. Ora, se Deus dirige os passos do homem, então quer dizer que Deus se importa com detalhes como o que você vai ser, ou com quem você vai se casar, ou como você vai passar a sua vida aqui na terra. Isso quer dizer que existe uma vontade boa, agradável e perfeita. É a vontade de Deus para se cumprir na sua vida de uma forma total. E agora a pergunta mais importante. Talvez essa seja a pergunta que os pastores ouvem com maior frequência. Ei, como vou descobrir a vontade de Deus para a minha vida? Essa pergunta muitas vezes é feita.
Essas palavras de Paulo que estamos estudando apresentam alguns pré-requisitos para conhecermos a vontade de Deus para a nossa vida. E o pré-requisito número 1 é entregar a Deus sua própria vontade. O que é mais difícil para os cristãos em relação à vontade de Deus é a própria vontade deles. Jesus ensinou que aquele que decide fazer a vontade de Deus, a esse Deus revelará a vontade dele. Acho que é isso que Paulo está nos dizendo nesse texto. Se você se oferece a Deus de maneira incondicional e submete a sua própria vontade à vontade dele, então ele lhe mostrará qual é a vontade dele para a sua vida. Creio que o oposto é verdadeiro. Se você não está interessado na vontade de Deus para a sua vida, ele não vai escrever com enormes letras lá no céu o que ele quer para você, porque ele sabe quem vai e quem não vai seguir a sua vontade. O princípio é este. Se você quer praticar a vontade de Deus, conhecerá qual é a vontade dele para você à medida que o obedecer. Os 3 pré-requisitos apresentados por Paulo são: primeiro, você entrega sua vontade de maneira incondicional. O segundo pré-requisito é negativo. Não se conforme com esse mundo. Não se molde aos modos do mundo. De onde os seus valores vêm? Da sociedade? Ou você tem apresentado à sociedade os valores de Cristo? Não deixe que o mundo lhe diga como tomar decisões. Portanto, comprometa a sua vontade à vontade de Deus. Não se amolde ao mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente. Que tremendo, não é verdade? Não se conforme com o mundo, mas deixe que Deus o transforme e remodele sua mente, ou vire você de cabeça para baixo, para que você conheça os valores de Deus e aceite a boa, agradável e perfeita vontade dele. Esses são os 3 pré-requisitos. Entregue sua vontade. Não se conforme com esse mundo, mas seja transformado por Deus. Assim você vai provar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus.